Olá, o TV Câmara Entrevista está no ar. O mês de setembro ganha a cor verde para lembrar do incentivo à doação de órgãos. Sabia que no Brasil mais de 46 mil pessoas estão na fila esperando por um transplante? Por isso, para falar sobre esse gesto tão importante que é capaz de salvar tantas vidas, eu recebo hoje a Clarisa Wolff Garcês, que é vice-presidente administrativa da Via Vida, uma instituição que há mais de 20 anos atua em prol da doação de órgãos e tecidos, e também o médico nefrologista Roberto Manfro, que também é chefe do serviço de transplantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Clarissa, Dr. Roberto, sejam muito bem-vindos à TV Câmara, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu começo com a Clarisa, então. Clarisa, conta pra gente como é que funciona o trabalho da Via Vida, essa instituição que há tantas décadas atua em prol desse ato tão importante. Primeiro, queria agradecer o convite, que para nós da Via Vida é muito importante ocupar espaços para a divulgação da nossa causa. Bom, a Via Vida ela trabalha no sentido de consolidar uma cultura, de mudar uma cultura que é muito importante para toda a sociedade gaúcha. A gente trabalha no sentido de diminuir o número de pessoas em lista de espera por um órgão. Nós temos alguns pilares onde nós focamos nosso trabalho. Nós trabalhamos com educação, com prevenção à saúde e com a causa especificamente da doação de órgãos. A gente trabalha esclarecendo a sociedade, informando a sociedade, e temos também um projeto assistencial, que a Via Vida mantém uma pousada que abriga pessoas que vêm. Abrigamos pacientes de todo o Brasil, de todo o estado. São pessoas que vêm em busca do seu tratamento, porque Porto Alegre é um centro de referência na área da doação de órgãos, principalmente dos transplantes pediátricos. E a Via Vida, então, abriga essas pessoas nessa pousada, onde nós procuramos dar todo o apoio, porque são pessoas que não teriam condições de se manter, não teriam condições econômicas de se manter em Porto Alegre, e as pessoas vêm em busca desse tratamento e às vezes é durante um longo tempo. Ficam conosco durante muito tempo, na situação de pré e pós-transplante. A Via Vida é uma organização de voluntários. Nós temos em torno de 70 voluntários que trabalham na causa. O nosso projeto de educação, ele faz um trabalho em escolas, em parceria com escolas, nas escolas estaduais e nas escolas municipais, e temos um projeto de contação de histórias, com uma história que chama A Tartaruguinha que Perdeu o Casco, e a gente faz a contação e faz um trabalho lúdico com essa contação, e depois se conversa muito com os alunos sobre a questão da doação. Doutor Roberto, e o Hospital de Clínicas ele é uma referência, né, no quesito de transplantes. Como é que funciona o serviço de transplantes no hospital, do qual o senhor é chefe? Bom, inicialmente, muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer e um dever estar aqui, né, participando dessa atividade no Setembro Verde, que é o mês que no Brasil se faz muita divulgação para a necessidade da doação de órgãos. Da mesma forma, é muito importante fazer isso conjuntamente com a Clarisa Wolff Garcês, da Via Vida, que é uma entidade de suporte, como ela mesma apresentou agora, que protagoniza, né, que possibilita os transplantes para muita gente. Então, muito obrigado novamente.
O Hospital de Clínicas se faz em praticamente todos os tipos de transplantes de órgãos. Eu sou médico nefrologista e trabalho assistencialmente com transplantes de rins. Mas o serviço de transplantes abarca todas essas atividades para transplantes de órgãos e tecidos. E o serviço faz a organização, a gestão, o acompanhamento do desempenho e do resultado desses serviços dentro da instituição. Então, o nosso trabalho é assegurar que os programas estão ativos, estão a ajudar as pessoas que trabalham diretamente em cada programa em manter a sua atividade e alcançar bons resultados. Sumariamente, é isso que se faz aqui. Clarisa, e na mesma linha do Outubro Rosa, Novembro Azul, nós temos então o Setembro Verde, que também ganha cores e causas. Nesse caso, falamos da doação de órgãos. Qual que é a importância desse tipo de campanha, desse tipo de ação, Clarisa? O Setembro Verde é porque no dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Então, a gente aproveita todos os espaços que a mídia nos oferece, que as entidades nos oferecem. Nós fizemos parcerias e focamos muito na divulgação da causa, focamos muito no trabalho de abordagem das pessoas e aproveitamos então para divulgar bastante. Nós temos ações no Setembro Verde, diversas ações. Nós temos parceria com a Câmara de Vereadores, fizemos uma parceria com a Câmara de Vereadores, onde a Câmara vai ser iluminada, eu acho que na última semana de setembro, que é, na realidade, a Semana Municipal e Nacional da Doação de Órgãos, e a Câmara vai ser iluminada de verde. Teremos um pôster alusivo à doação de órgãos também, na segunda quinzena, o pôster que tem na entrada da Câmara de Vereadores. E assim nós fizemos parceria com diversas entidades. Com a Prefeitura, teremos uma faixa na Prefeitura. Tudo isso no intuito da divulgação da causa, de que as pessoas da conscientização das pessoas da necessidade de se tornarem doadores. Nós temos outras ações, por exemplo, no Beira-Rio, que será iluminado de verde. O Tribunal de Justiça também terá um período em que será iluminado de verde, alusivo ao Setembro Verde, a doação de órgãos. Os painéis luminosos na Freeway, os painéis luminosos da CCR Via Sul, também está fazendo chamadas para a questão da doação de órgãos. Seja doador, avise sua família. A gente trabalha muito nesses dizeres, né? E a gente fez uma parceria com a ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul, e daí todos os funcionários dos cartórios estão usando essa camiseta. Seja doador de órgãos, salve muitas vidas. Então nós fizemos, é uma camiseta verde que está sendo usada por todos os funcionários dos cartórios. E os voluntários da Via Vida também estão circulando pela cidade, apesar da circulação estar restrita, mas fazendo fotos e colocando em suas redes sociais, sempre com esse chamamento da divulgação da causa. A gente também tem entrevistas, estamos fazendo nas nossas redes sociais entrevistas, tivemos uma entrevista com uma família doadora, tivemos uma entrevista com uma família receptora, teremos entrevistas ainda no decorrer do mês, temos entrevistas nas nossas redes sociais publicadas com médicos transplantadores,
com profissionais que trabalham na causa da doação de órgãos. Nós temos também diversos vídeos de famosos que fazem também, de famosos, de artistas, de pessoas formadoras de opinião, que fazem um chamamento à causa da doação de órgãos. Doutor Roberto, e mesmo durante a pandemia, os serviços de transplantes em nível nacional, eles se mantiveram. Alguns dados do Ministério da Saúde mostram que, com a pandemia, houve uma redução de 40% dos serviços de transplantes. O senhor observou essa redução aqui na capital? Infelizmente, isso é muito verdadeiro. Pouquíssimas estruturas estão passando pela pandemia sem que tenham sido afetadas fortemente na sua atividade de transplantes. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, em função da magnitude que a pandemia assumiu e também em função, evidentemente, da redução das doações durante esse período e principalmente no começo da pandemia, da segurança em que se tinha que ter para proceder com os transplantes, o impacto foi bem significativo. E ele não só foi, como continua sendo significativo. Nós não temos ainda os dados consolidados do terceiro trimestre, até porque não terminou, mas no primeiro semestre de 2021 também o impacto continua sendo grande. E isso se dá exclusivamente pelas razões que eu mencionei: diminuição das doações, segurança dos pacientes e também, evidentemente, a necessidade dos hospitais de deslocarem suas forças de trabalho, recursos de leitos, CTIs, para atender essa demanda gigantesca que foi gerada pela pandemia do Covid-19. Mas a resposta é sim, né? Então houve um impacto importante aqui no estado do Rio Grande do Sul, também em Porto Alegre e no nosso hospital. Talvez tentando ser um pouquinho otimista, esse terceiro trimestre de 2021, nós estamos esboçando uma reação, né? O mês de agosto já foi um mês bem melhor que o mês de julho, o mês de setembro está em andamento, mas nos parece que se as coisas continuarem sob controle, esse segundo semestre deverá ser o segundo semestre para tentarmos voltar ao patamar prévio ao da pandemia. Clarisa, há 24 anos nós temos a Lei do Transplante, que estabelece normas para o serviço de transplante no Brasil. Mas nós temos também algumas leis tramitando no Senado que estabelecem alterações nessa legislação. Uma delas, por exemplo, trata sobre uma lei que torna o consentimento presumido, ou seja, o brasileiro maior de 16 anos, aliás, que não se manifestou contrariamente à doação de órgãos, caso ele morra, automaticamente ele se torna um doador. A senhora acredita que essas legislações, essas mudanças, elas tendem a alterar mesmo essa consciência no Brasil, tendem a incentivar mais a doação de órgãos? Eu acho que por um lado sim. Mas eu acho que o trabalho que se faz com a sociedade, trabalho de esclarecimento, porque a gente como Via Vida, constata uma grande desinformação da sociedade com relação a toda essa questão da doação de órgãos. Então, a gente vê pessoas esclarecidas colocando coisas que não se consegue entender como a pessoa chegou àquele julgamento. Então, em função disso, apesar de leis mudarem, e eu acho que a coisa é muito lenta, porque nós temos, por exemplo, em países como a Espanha, em que a doação é presumida, né? Então, nós achamos muito importante a continuação desse trabalho. E por isso a gente faz um trabalho muito grande de conscientização com crianças e adolescentes. Nós estamos com o trabalho, como eu falei antes, com o projeto da contação de histórias, que agora nós estamos retomando
as parcerias com as escolas estaduais, onde se faz, então, um trabalho muito intenso com as crianças, porque é a contação de uma história de uma tartaruguinha que perde o casco e precisa da doação de outro casco. Então, a gente discute isso com as crianças, e eu acho que o caminho melhor do que qualquer lei é a conscientização. Como nós podemos fazer essa conscientização da sociedade? Está fazendo um trabalho com as crianças, porque a gente sabe que é daí, eles veem, a criança é solidária por natureza, a gente constata isso. Então, nós temos que trabalhar isso nas crianças, nós temos que trabalhar com a educação, mudar a cultura através da educação. Então, eu acho que essa lei é muito importante, mas eu acho que, a par disso, temos que continuar com o trabalho de conscientização, porque nós precisamos que as pessoas tenham consciência disso. E nós constatamos o quanto isso é importante. A gente já faz esse trabalho nas escolas há muito tempo e já fizemos um levantamento da repercussão desse trabalho com as famílias. E constatamos que a desinformação era grande e essas crianças levam para as suas famílias essa informação. Eles levam isso e o assunto acaba sendo falado, acaba sendo discutido nas suas casas. Então, como eu falei antes, a criança, por sua natureza, ela é solidária. Nós temos que trabalhar com as crianças para que esse sentimento solidário se perpetue na vida deles e que eles enxerguem essa necessidade. Doutor Roberto, e segundo o Ministério da Saúde, um dos fatores que mais restringe a doação de órgãos no Brasil é a baixa taxa de adesão das famílias que recusam a doação. No trabalho diário, o senhor observa essa resistência dos familiares? Primeiro, eu queria, antes de responder especificamente, concordar com a Clarissa. Tudo que se faz para aumentar as doações de órgãos é bem-vindo e é meritório. Mas a palavra-chave para mim disso é educação e a seguir esclarecimento. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para a efetividade da doação de órgãos nos diferentes estados do Brasil, nós vamos encontrar uma disparidade muito grande. Né? Tem estados que têm um índice de doações semelhante, equivalente, às vezes até superior ao da Espanha, que é a campeã mundial. E outros estados onde esse índice é muito baixo. Então, Vanessa, respondendo especificamente, claro, só para completar, esses estados estão todos sob a vigência da mesma lei e a disparidade é gigantesca. Então, talvez não seja a lei, as leis têm que ser seguras, nos dá segurança para conduzir o processo, mas talvez a lei não seja o mais importante é educação e esclarecimento. Então, e respondendo então a tua pergunta, eu trabalho na outra ponta, né? Eu trabalho com os pacientes que necessitam os transplantes, que fazem os transplantes. Então, os médicos transplantadores, por uma questão ética e até mesmo de legislação, eles não se envolvem diretamente no processo de doação, para que não haja nenhuma dúvida sobre a lisura de todo o processo. Mas é claro que todos nós acompanhamos os índices e os resultados. E sim, né, o melhor esclarecimento e a melhor educação poderá resultar numa diminuição muito grande das recusas familiares no Brasil e no Rio Grande do Sul, onde esses níveis estão estáveis num patamar de recusas por parte das famílias, estão estáveis num patamar alto há muito tempo. Isso não é culpa de nenhuma família, não é culpa de um familiar que, naquele momento muito difícil do seu ente querido que faleceu, deu uma resposta de novo. E não há, de fato, culpados nisso. O que nós precisamos é educação, esclarecimento e conscientização. Acho que eu respondi a tua pergunta, Vanessa, ou faltou alguma coisa?
Isso mesmo, doutor. Agora, Clarisa, em 2012, o Facebook lançou uma ferramenta onde o usuário pode se declarar doador de órgãos. A senhora acredita que essa campanha e campanhas nesse sentido auxiliam a ampliar o número de doadores? Eu acho que sim, eu acho que tudo que vem de encontro a essa causa, as pessoas falarem no assunto, eu acho que sempre acrescenta alguma coisa. Nós tivemos, mas nós temos, como o Dr. Manfro falou, nós precisamos ter a segurança da lei. E tendo a segurança da lei, a gente trabalha com a conscientização, com a educação, com a informação. Então, isso, consequentemente, vai nos levar a um crescimento, acredito eu, da doação de órgãos. A gente trabalha muito com uma frase que diz: você quer ser doador? Avise sua família, avise sua família. O assunto tem que ser conversado com as famílias. E a gente, quando tem contato com famílias doadoras, a gente vê muito isso. Então, a gente vê muito que a família, não, ela era uma pessoa solidária, ela manifestou essa vontade de ser doadora. Então, a causa em si, ela precisa de diversos trabalhos no sentido, precisa da lei, precisa da educação, precisa da conscientização, precisa da informação, e isso tudo vai levar a um aumento de que as pessoas, de que as famílias concordem com a doação. Porque a gente tem também, a gente fala sempre que nós podemos, em vida, deixar um problema resolvido para a nossa família. Nós podemos, em vida, esclarecer isso e evitar que isso seja uma discussão em família, quando acontece. Será que vamos doar? Será que não vamos doar? Ele queria, ele não queria ser doador. Então, nós podemos falar isso para a nossa família e conscientizar a nossa família. Então, na eventualidade do acontecimento, o problema está resolvido. Nós deixamos menos uma coisa para a família resolver. Nós já antecipamos isso e evitamos que o assunto seja, numa hora tão difícil, que o assunto seja discutido. Doutor Roberto, antes da pandemia, a projeção do Ministério da Saúde para 2021 era de 20 doadores por cada 1 milhão de brasileiros. Só que agora essa taxa caiu para 15 doadores para cada 1 milhão. A pandemia continua, nós sabemos, mas agora com novas perspectivas de tratamento, com a vacina, o senhor acredita que essa taxa ela pode voltar a aumentar? Eu acho que sim, né? Vai ser interessante nós compararmos os 2 semestres de 2021, na medida em que no primeiro semestre o índice de vacinação era inexistente ou muito baixo, e no segundo semestre nós estamos alcançando cifras melhores, quem sabe até o fim do ano, com o alvo, né, da porcentagem da população vacinada já alcançado. Isso é crucial para que se proceda com segurança com os transplantes. E como tu mencionaste, Vanessa, o impacto foi muito forte, né? As doações diminuíram muito no Brasil como um todo, no Rio Grande do Sul também. E nós temos aí um passivo a ser buscado, porque muitas pessoas deixaram de ser transplantadas e para os órgãos vitais isso representou óbitos, né? Infelizmente, da pior forma possível. Então nós vamos ter que trabalhar muito para recuperar esses índices e seguir aquela programação que vinha sendo alcançada aí ao longo dos anos, com, né, pequenas variações, mas de uma maneira geral se vinha conseguindo alcançar a meta estabelecida para cada ano em termos de doadores por milhão de habitantes. E Clarisa, como é que a Via Vida percebe essa redução aqui na capital, essa redução no número de doadores?
A gente constata isso também, porque a gente tem um contato, nós temos a pousada onde nós recebemos pacientes, como eu falei antes, que vêm do Brasil inteiro, do estado todo, e então nós temos uma permanência maior desses pacientes, porque eles continuam em lista. E, infelizmente, alguns não conseguiram esse tempo, vieram a óbito, numa lista de espera, mas a gente vê que constata que diminuiu muito realmente. E nós, durante a pandemia, por orientação da vigilância sanitária, agora já estamos normalizando os atendimentos, nós tivemos que diminuir também o número de hóspedes. Com a vigilância sanitária nos orientou em função da aglomeração. Então, isso tirou a chance de muitas pessoas de virem para cá e para aguardarem o transplante. E a gente vê isso com muita tristeza, porque só agora estamos retomando esses atendimentos, estamos normalizando aos poucos os nossos atendimentos. Doutor Roberto, e para ser doador é necessário se declarar em vida que quer doar órgãos, né? Mas mesmo assim, caso a pessoa faleça, cabe à família decidir se vai ou não doar os órgãos. Então é importante ter sempre essa conversa com a família, não é mesmo? É verdade, né? A gente já tangenciou o assunto anteriormente e foi bem exemplificado, né? Acho que aquelas pessoas que têm esse entendimento e que percebem a necessidade da doação devem divulgar para suas famílias, porque isso facilita enormemente o processo de doação no momento em que essas coisas acontecem. Pessoalmente, né? A minha família sabe que se eu falecer numa circunstância em que eu possa ser doador de órgãos, eu serei um doador de órgãos, né? Então isso não vai gerar nenhuma discussão se um dia isso acontecer. Eu acho muito importante assim também a gente enfatizar algumas coisas, né? Por que a doação de órgãos? Então eu acho que a gente poderia sumarizar isso em 4 pilares. Primeiro, é necessário? Sim, né? É necessário. Existem atualmente mais do que 46 mil pessoas no Brasil aguardando por um transplante de órgãos. O segundo pilar é: o diagnóstico da morte encefálica é seguro? Existe o risco de uma pessoa diagnosticada com morte encefálica não ter morte encefálica? A resposta para isso é não. A lei no Brasil é bastante rigorosa, exige pelo menos 2 exames clínicos e um exame complementar que mostra que não passa mais sangue no cérebro. Então, o diagnóstico da morte encefálica é absolutamente seguro. Qualquer coisa que se ouça diferente disso é mau entendimento, fake news e esse tipo de coisa. Tá? Terceiro, a alocação dos órgãos ela é feita da forma mais justa possível pela nossa legislação. São contemplados inicialmente as pessoas que têm mais urgência para transplantar e são contemplados aqueles em que o transplante tem melhor probabilidade de funcionar. Então, existe uma regulamentação pela qual os órgãos que são doados pelas famílias são alocados de uma forma que é justa e a mais necessária em cada situação específica de doação. E, por fim, os transplantes já há bastante tempo não são mais terapias fúteis, né? Os transplantes no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular alcançaram resultados muito bons, né? Nós temos resultados excepcionais. Claro que sempre se pode melhorar em alguma coisa ou outra, faz parte do nosso desafio buscar melhora, mas atualmente os resultados que se conseguem a partir das doações com os transplantes é um resultado muito bom. Com esses 4 pilares, a necessidade, a segurança do diagnóstico da morte encefálica, a justiça na alocação, os bons resultados, né, demonstram claramente por que a gente deve focar nisso, por que se deve trabalhar com isso.
E o Setembro Verde é uma bela oportunidade para que nós mantenhamos, né, essa chama acesa. Clarisa, quem está na espera por um transplante se vê numa corrida contra o tempo, né? Afinal, é um gesto que pode salvar a vida dessa pessoa. Como é que a Via Vida trabalha com essas pessoas? Vocês têm algum serviço de atendimento psicológico, alguma coisa assim para oferecer para quem espera por um transplante? Sim, nós temos psicólogos voluntários que fazem terapia em grupo, terapia individual com os nossos pacientes, não só com os pacientes, com os acompanhantes. Nós temos, por exemplo, às vezes, agora nós temos uma família, um casal, um menino que está com 2 aninhos agora e que fez um transplante de fígado. Esse casal precisa de suporte, né? E nós temos psicólogos voluntários que fazem esse trabalho. Nós procuramos dar toda uma gama de apoios para essas pessoas. Nós temos apoio pedagógico, nós temos apoio assistencial, e então a gente procura fazer com que essas pessoas sintam uma carga um pouco menor daquela que eles levam, porque não é só o paciente, a família adoece junto. E quando acontece o transplante, a família tem o tratamento junto também. Porque um pai de família que faz um transplante, o transplante não só salva ele, salva a família junto. Porque é uma questão familiar. Quando um filho adoece na família, a família toda adoece. A família toda tem que se mobilizar. Então, essa questão do apoio a eles é extremamente importante. Nós temos um cuidado muito grande com isso. A gente também oferece orientações da alimentação para eles e a gente procura, então, dar todo esse suporte. E é todo um trabalho feito com voluntários. Doutor Roberto, e quanto à questão da doação de órgãos, como é que funciona esse processo? Um doador, ele pode salvar mais de uma vida? Bom, isso é uma situação bem interessante, né? Identificada a morte encefálica, comprovada a morte encefálica por um exame complementar e 2 exames clínicos, né? A família é perguntada de uma forma empática e respeitosa sobre a possibilidade de doação, e nas situações em que a família consente na doação, se desencadeia o processo da remoção dos órgãos e das testagens que vão ser feitas buscando a melhor alocação daqueles órgãos, no sentido de que em que pacientes os órgãos serão implantados ou transplantados. Dessa forma, né, em geral, nós podemos fazer vários transplantes a partir de um único doador. Isso também depende de algumas condições do doador. Por exemplo, um doador ele pode não ser um doador adequado para pulmões, mas ser um doador adequado para rins e fígado. Né? Córneas, praticamente todos os doadores são adequados, a não ser que tenham doenças oculares significativas. Então, sim, é possível, né? Em geral se diz que para cada doação de um doador nas condições ideais é possível fazer até 8 transplantes de órgãos sólidos. Clarisa, e a instituição, a Via Vida, presta algum serviço de procura de órgãos junto aos hospitais? Procura de órgãos, não. Nós fizemos a outra parte, né? A gente... Porque tem pessoas especializadas que trabalham dos hospitais, que trabalham na procura de órgãos. Nós só incentivamos que as pessoas sejam doadoras. Então, eu acho que isso não é uma procura, é um suporte para a procura, né? Porque nós trabalhamos, eu ressalto aqui, nós trabalhamos muito na conscientização das famílias,
para que as famílias sejam doadoras. Doutor Roberto, e desde que houveram os primeiros transplantes de órgãos, muita coisa mudou, não é mesmo? Mas na sua visão, o que falta evoluir ainda nesse serviço de transplantes? Eu posso ajudar um pouquinho com a resposta da pergunta anterior, né? A procura de órgãos no Brasil ela é bem regulamentada, né? Então, dentro de cada estado, nós temos exatamente quem são as estruturas e as pessoas que funcionam para essa atividade, e isso é coordenado por um Sistema Nacional de Transplantes. Dentro de cada estado nós temos uma Central Estadual de Transplantes, que é a organização que comanda tudo. A partir da Central Estadual nós temos as organizações de procuras de órgãos, que em geral fazem a procura em diferentes hospitais. E dentro de cada hospital, a partir de um determinado porte, nós temos as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos para transplantes. Então, a procura ela é institucionalizada e profissionalizada, e é justamente assim que ela deve ser. Nosso papel enquanto profissionais que não fazem a procura, principalmente enquanto membros da sociedade, é auxiliar para que isso seja feito da melhor forma possível, né? Educar a população e propiciar os melhores transplantes possíveis, né? Desculpe, Vanessa, tu podia repetir a tua pergunta, que eu acho que eu me perdi na resposta anterior. Claro, doutor. Então a gente percebe que desde que houveram as primeiras doações, os primeiros transplantes, aliás, ocorreram muitas mudanças, né? Mas o que o senhor percebe que ainda falta evoluir aqui no Brasil no sentido de transplantes? Bom, eu testemunho os transplantes, na verdade eu trabalho com transplantes, né, desde a década de 1980, e naquela época os resultados eram muitíssimo inferiores aos que se tem hoje, tanto em número de transplantes quanto em resultados dos transplantes, que talvez seja até o mais importante junto com os números, né? O que se pode ver? O Brasil, os programas de transplantes no Brasil, principalmente aqueles bem consolidados, eles fazem transplantes como se faz transplantes nos países do hemisfério norte, né? Na França não se faz transplante diferente do Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou onde quer que seja. Então, do ponto de vista do que nós dispomos de recursos, né, de medicações imunossupressoras, de exames de avaliação e de acompanhamento dos transplantes, nós somos, né, não é diferente transplantar no Brasil do que transplantar em algum desses países que eu citei outros, ou Espanha, que seja. Então, por outro lado, esse é um processo que tem um desafio por melhora contínua, né? Nós sempre temos o desafio de melhorar o índice de doações e sempre nos colocamos o desafio de melhorar resultados que já podem ser muito bons, mas tudo sempre pode ser melhorado, né? Especificamente, talvez pequenas atualizações na nossa legislação possam ser necessárias, porque ela já tem aí, né, já está na sua terceira década de vida e o mundo mudou. A criação de algumas ferramentas que utilizem métodos mais modernos para agilizar o sistema, mas tudo isso são coisas que está se buscando, que são feitas, né, para tornar o sistema ainda mais eficiente, né? Evidentemente, em condições normais de funcionamento agora, algumas dessas coisas não são execuíveis e poderiam até ser desnecessárias. Clarisa, aí Porto Alegre é uma das capitais, uma das cidades que é referência no serviço de transplantes. A própria Via Vida acolhe pessoas de outros estados que vêm se tratar aqui. No seu ponto de vista, como é que a nossa capital chegou a esse nível de reconhecimento, Clarisa? Eu acho que em função dos profissionais, das estruturas dos hospitais, os profissionais da área extremamente capacitados e que buscaram essa capacitação, essa informação, e isso acabou que Porto Alegre acabou sendo um centro de referência na área de transplantes. Há determinados transplantes que só são feitos aqui em São Paulo, então essa busca desses profissionais extremamente solidários também, essa busca da capacitação cada vez maior
dos recursos cada vez maiores na área, nos gratifica muito, porque vem de encontro ao nosso trabalho. E para o senhor, doutor Roberto, como é que a nossa capital chegou a esse nível? Ao que se dá esse reconhecimento de Porto Alegre como uma referência no serviço de transplantes? Eu acho que isso foi uma conjunção do bem, né? Lá nas décadas de 70 e 80, nós tivemos pessoas que protagonizaram a cultura dos transplantes, que foram pioneiros aqui no nosso estado e no Brasil também, de maneira a criar serviços de transplantes. E a conjunção do bem se deu na medida em que instituições robustas e importantes na capital, mas também no interior do estado, algumas delas, perceberam a necessidade disso, perceberam que era o seu dever social e cidadão propiciar que transplantes fossem feitos para que essas pessoas tivessem uma oportunidade de uma vida melhor e mais longa. Então, profissionais motivadores, né, já há várias décadas, engajados pela causa do transplante, e instituições que albergaram, né, esses profissionais, identificando a necessidade que fosse feito e dando as condições para que assim fosse feito. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria agora, Clarisa, que você deixasse o seu recado final e as suas considerações. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, em nome da Via Vida, em nome de todos os voluntários, e agradecer também aos nossos voluntários, que apesar da pandemia, os nossos voluntários foram extremamente criativos, se reinventando no trabalho, reinventando ações, e o nosso trabalho não parou, com todos os cuidados, com uma preocupação muito grande também com os nossos hóspedes da pousada, tanto que não tivemos casos de Covid na pousada, apesar da proximidade das pessoas, né? Então, eu queria agradecer muito aos nossos voluntários, e que é um grupo grande que abraça a causa. Queria agradecer muito aos nossos parceiros todos, que viabilizam o nosso trabalho, e, em nome da Via Vida, deixar uma mensagem aqui, que todas as pessoas sejam solidários, que pensem no assunto, que falem no assunto, que discutam o assunto, que procurem se esclarecer as suas dúvidas. E nós, então, estamos disponíveis. Eu posso deixar aqui, vou deixar um telefone, mas o nosso site, vou deixar o nosso site e um telefone também para informações. O nosso site é www.viavida.org.br e um telefone 3333-4519 ou 3331-8371, onde nós podemos prestar esclarecimentos, receber doações, tudo no intuito de que o nosso trabalho tenha continuidade. E como uma frase final, seja doador, avise sua família. Doutor Roberto, e agora qual que é o seu recado final? Bom, por fim, eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui contigo, Vanessa, e com a professora Clarisa, né? E eu acho que se eu fosse sumarizar minha frase final, eu ia mais ou menos repetir o que a professora Clarisa disse, mudando um pouquinho, né, para ser diferente. Se você é doador, avise sua família. Se você não é doador, se informe melhor, né? E provavelmente você vai mudar de ideia. E também passar a certeza para todos aqueles que já são doadores, para aquelas famílias que consentiram a doação dos órgãos dos seus entes queridos, e para as situações que venham a ocorrer de doação do futuro,
as instituições trabalham com muito amor e carinho e dedicação para que os transplantes sejam executados, fazem um esforço muito grande para que não se perca nenhum órgão, ou seja, nós, profissionais da área de transplantes, as instituições e as nossas equipes, nós tentamos entregar o melhor possível para que isso esteja executado. Então, novamente, é uma conjunção do bem. Seja doador, diga para a sua família. Então, essas foram as considerações finais da Clarissa Wolff Garcês, vice-presidente administrativa da Via Vida, e também do médico nefrologista Roberto Manfro, chefe do Serviço de Transplantes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, com isso, a TV Câmara Entrevista fica por aqui. Roberto, Clarissa, muito obrigada pela participação, e a você que nos assiste, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando nossa programação pelas redes sociais e confira mais informações sobre o Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.